Olha aqui, vamos ver a coletiva do Diniz? Bota aí na tela, vamos lá ver o que ele falou depois do jogo. Eu vou discordar que eu não acho que no segundo tempo foi o jeito que você falou. Acho que no primeiro tempo o Flamengo foi superior. Os 5 minutos, a amostra é muito curta, mas eu não acho que o Flamengo voltou superior a gente. Se a gente pegar os 5 minutos do jogo para assistir, você vai ver que não foi isso que você está falando. É possível. Depois da expulsão, o time mais treinado para defender daquela forma que eu coloquei era aquele que, enquanto os jogadores estivessem aguentando, era aquele time que eu ia manter para tentar sustentar o 0-0 e no ar a gente tinha conseguido, do jeito que o Flamengo estava posicionado, jogar numa postura com 0-0 para a gente escapar de contra-ataque. A gente teve que baixar bastante a linha, então o contra-ataque ia ser difícil para a gente ter. Aí o Flamengo, um pouquinho antes da parada técnica, o Flamengo fez o gol, era uma mexida que eu já ia fazer, estava esperando a parada técnica, e eu mantive a estrutura, porque se a gente fosse subir o jogador a menos, aí sim a gente tinha condição, ia ter menos condição de fazer um gol e mais condição de tomar mais gols. Então, ficou um placar de 1-0. A estratégia era de tentar, e como a gente conseguiu algumas vezes furar com posse, sair e se posicionar no campo de ataque, terminar uma outra jogada para tentar fazer o nosso gol de empate. Era essa a estratégia. Contra as substituições, eu substituí na hora que eu achei necessário. Não adianta querer sair. Aí se mexe de maneira equivocada e toma como foi 6-1, já que teve jogador expulso, a gente está discutindo outro tipo de discussão aqui. A gente tem que ter critério, tem que ter responsabilidade e saber o que está acontecendo no jogo. A nossa chance diminuiu de ganhar quando a gente teve a expulsão. A gente estava procurando se defender bem, o Léo Jardim fez algumas defesas, mas não teve chances contundentes. Por mais que tenha a impressão de que ia tomar o gol, o jogo podia também ter terminado 0-0. Fizeram um gol só. Não teve chance na cara do Léo Jardim. A maioria dos chutes do Flamengo foi cabeçada, chute de fora da área, um outro lance que o jogador levou vantagem ali da área e chutou. Mas chance criada de defesa muito difícil, eu não vi também. E um volume natural de quem está com um jogador a mais e um time que tem bastante qualidade. Cara, é loucura, cara. Vai falar agora da expulsão ainda. Vamos só acabar de ver a expulsão. Vamos lá. Tem aí? Roda aí. Falando da expulsão, se alguém vai perguntar, uma expulsão para mim aumenta é ridícula, um negócio sem sentido nenhum. Eu não consigo, sinceramente não consigo entender uma expulsão dessa. Teve um lance pouco antes, no primeiro tempo, que um lance com o Andrés Gomes, o cara chuta no alto, pega no pé do Andrés, também não acho porque lance para expulsão, mas esse muito menos do que aquele. O cara tá passando, não sei se o Barros tentou dar um totó no cara, não tem nada, não tem força excessiva, não tem risco de lesionar o jogador, nada. Aí tem uma câmera que eles pegam assim, às vezes, que para, que a perna, que a sola da chuteira do Barros está perto da panturrilha, mas não tem força nenhuma ali, zero. Quando é que o jogador levantou, jogou normalmente, e é uma expulsão que condicionou muito o que podia ser o segundo tempo. No primeiro tempo, o Flamengo, quando estava o gol ao Dadil do Belli, tinha jogado melhor, mas quando voltou ao segundo tempo, a impressão que tinha é que o jogo ia ser outro. E você vai ver que o campeonato vai acontecer, campeonato carioca, campeonato brasileiro, e o critério não vai ser o mesmo. Um lance como esse não vai acontecer expulsão. Com aquela contundência ainda, com aquela vontade de expulsar, vai ser muito difícil acontecer. O que me impressiona no Diniz é, além dele não reconhecer a atuação ruim do time dele, e isso é normal, ele já fazia isso nos tempos do Fluminense também, é ele tentar diminuir o mérito do adversário. Porque ele não só não diz que o Vasco jogou mal, ou jogou muito mal, ou que foi amplamente dominado, como ainda diz que o Flamengo, as chances que teve, não foram tão claras assim, não. Uma chancezinha ou outra, aí meio ao acaso, uma cabeçada ou outra. E isso, de uma certa forma, ele está subestimando e ele está desrespeitando o adversário que finalizou 32 vezes. Ele está se negando a reconhecer o mérito do adversário. Enfim, desastrosa, constrangedora essa coletiva do Diniz. Pelo menos eu vejo assim, não vou nem entrar no mérito da coisa da expulsão, que para mim foi bem expulso, mas tudo bem, acho até que cabe discussão ali, né? É a parte menos delicada da coletiva dele, é a questão da expulsão, a não ser pelo fato de que parece que ele está condicionando a derrota apenas à expulsão. Ele chegou a dizer, como a gente ouviu agora há pouco, que o jogo poderia ter terminado 0-0. Foi só 1-0 o jogo, né? Dando a impressão que o jogo se decidiu num detalhe, né, Raíza? Não, ele tirou o mérito do próprio Léo Jardim, quando ele fala que o Léo Jardim não fez defesas difíceis. Nenhuma. Falou que não fez nenhuma. O Léo Jardim não fez defesas difíceis, pô. Ele fez várias defesas difíceis, várias defesas de reflexo, de agilidade. Foi muito bem no jogo, inclusive, melhor jogador em campo, defendeu muito.
E aí mostra um Diniz deslocado da realidade mais uma vez. De novo, e isso impede muito o crescimento da carreira do Diniz, né? Eu acho que ele saiu de um treinador muito promissor para um treinador que muitas vezes está virando piada, justamente pela teimosia dele. Primeiro, porque ele se mostra descolado da realidade várias vezes. Segundo, o Garoni estava falando sobre como o Vasco se comportou e diante do jogo, onde havia necessidade de mudanças, e ele não fez nenhum tipo de mudança. Essa questão de querer ficar saindo de dentro da área com a bola, mesmo quando você está em desvantagem, ou mesmo quando você não tem o jogador exato com a qualidade que é necessária para esse tipo de jogo, o Diniz não muda nunca isso. E isso atrapalha o crescimento da carreira dele, atrapalhou o crescimento da carreira dele, e ele saiu de um treinador muito promissor para um treinador teimoso e que muitas vezes vira piada com esse tipo de declaração, com esse tipo de comportamento nas entrevistas coletivas. E se eu fosse torcedora do Vasco, eu ia estar muito preocupada em relação ao que se viu em campo e a percepção dele, que foi totalmente diferente do que quase todo mundo viu dentro de campo, Ilan. E a expulsão, para mim, não tem discussão. Para mim, ele foi bem expulso. Como eu achei que o Pulgar tinha que ter sido expulso na final da Libertadores, eu acho que a expulsão de ontem foi super correta. Perfeito. Garoni? Eu acho que se o time dele tivesse finalizado 32 vezes e vencido só por 1-0, o Diniz teria chegado na coletiva falando: produzimos para ganhar de 4, 5, 6. Perfeito, o Diniz seria o primeiro a pegar esses números e falar: olha, aliás, se tivesse perdido, como já fez algumas vezes, eu acho que finalizar 27, 28 vezes e o Diniz chegar na coletiva, e aí nem com a qualidade que o Flamengo finalizou ontem, tá? Nem com o volume realmente obrigando o que o Léo Jardim teve que fazer ontem. O Diniz seria o primeiro a chegar na coletiva, ainda que fosse um monte de chute lá da intermediária. Ele falou: finalizamos 32 vezes, eles finalizaram só 1, 2 vezes, e aí futebol não foi merecido e tudo mais. Então o Diniz seria o primeiro a usar esses números a seu favor se realmente tivesse sido o contrário. Então, assim, eu achei totalmente deslocado da realidade, como a Raíza falou. Até fiz um vídeo recentemente falando sobre, agora, né, de manhã cedo, falando sobre isso. E aí, o que assusta, e aí eu tô muito dentro da linha da Raíza, porque, assim, pro torcedor do Vasco, se você não consegue reconhecer, isso serve para tudo, em qualquer situação. Se você não reconhece seus erros, se você não reconhece a sua limitação, como é que você conserta? A gente estava falando aqui nos últimos dias sobre o Flamengo ter traçado uma estratégia para o Carioca e agora ter que colocar ali o elenco principal para jogar exatamente para tomar um novo rumo. Então você fez uma tentativa que não deu certo, você precisa reconhecer que não deu certo e aí você busca um novo caminho. Como o Vasco vai procurar um novo caminho com o Diniz, se o Diniz chega depois de um jogo como esse e acha que estava tudo tranquilo, que o jogo foi bom? Então, assim, e não foi bom. E só repetindo o que eu estava falando aqui, eu não acho que o Vasco foi melhor do que o Flamengo no 11 contra 11, não. Eu falei que, para mim, o Flamengo foi melhor nos dois momentos, no jogo inteiro, de 90 minutos, mas, obviamente, no 11 contra 10, para mim, foi muito superior. E aí, para mim, o Flamengo foi superior o jogo inteiro, e o Diniz não conseguiu encontrar nenhuma estratégia. Quando o Diniz chega e fala que a nossa estratégia, ele falando, né, a nossa estratégia era ir trocando passes e subindo gradativamente em bloco para ocupar o campo ofensivo, isso não aconteceu em momento algum do jogo. Os dois ataques perigosos do Vasco no primeiro tempo foram transições em velocidade. Uma bola longa do Piton para o Gomes, uma jogada em velocidade do Gomes com o PH que serve o GB. Esse bloco do Vasco chegando à frente, que é a característica do Diniz, em momento algum, nos 90 minutos, isso aconteceu. Em momento algum, nem para gerar um escanteio. O Vasco não teve um escanteio no jogo. Nem para gerar um chute de fora da área do Coutinho, que é a característica. Nada. Então, assim, e o Diniz fala nesse mesmo trecho que fala: eu achei que não era jogo para contra-ataque, depois contava com um jogador a menos. Ele já tinha falado que o Flamengo não tinha dado tanto espaço em profundidade e que naquele momento não estava ali, não tinha, inclusive, peça para isso, né? Não tem mais o Ryan, o Gomes já estava cansado, o Inestrosa ainda não chegou e tudo mais. Então, assim, com a bola o time não funcionou. A saída de bola não encaixou, o Flamengo engoliu o Vasco os 90 minutos. Essa construção para chegar em bloco também não funcionou. A transição ele nem tentou porque ele viu que não estava funcionando. Sobrou o que para o Vasco nos 90 minutos? O que deu certo? Acho que ninguém perguntou, Diniz, o que deu certo então para você achar que dava para segurar um 0-0 contra o Flamengo, com o Flamengo com um jogador a mais finalizando 30 vezes? Então, assim, é totalmente desconectado da realidade a fala do Diniz com o que realmente foi o jogo. Seria muito mais honesto do Diniz, já falar: olha, a gente traçou uma estratégia, a gente imaginou talvez um Flamengo diferente, a gente talvez não imaginava um time com tanta intensidade pressionando alto, fomos pegos de surpresa,
estamos sem o Ryan, fiquei sem alternativa ofensiva para escapar em velocidade e tudo mais, e sei lá, dava a desculpa dele, qualquer outro motivo, mas reconhecesse que o Vasco fez um jogo muito ruim, preso a uma única ideia de jogo, de sair jogando curto, que em momento algum funcionou, como eu disse aqui, o Vasco montou uma armadilha para si próprio. O Vasco montou a armadilha e ficou pisando e fechando. Opa, peraí. Aí abria de novo, botava o pé de novo, a armadilha ia lá, fechava de novo. É a criança botando o dedo na tomada para ver se toma choque. E aí tomava um choque, opa, que legal. Aí botava o dedo de novo e ficou nessa, que ia tomar 1-0 e poder ter tomado 3, 4, 5, que não seria nenhum absurdo. Então, assim, para mim, totalmente desconectado da realidade do Diniz, o que não é como o Ilan mesmo falou, não é algo novo. Isso aí a gente tem visto acontecer ao longo da carreira do Diniz. E como a Raíza falou, isso é muito pior para ele, que acaba tendo vida curta nos clubes, do que realmente para os clubes que podem mudar depois de um certo momento. Eu sempre cito aqui até a entrevista do Pedrinho, presidente do Cruzeiro, quando ele manda embora o Diniz. Ele fala posteriormente, não sei se num podcast, alguma coisa assim, que fala, olha, chamei o Diniz numa conversa e perguntei, Diniz, você acredita na sua ideia de jogo? Ele falou, sim. Então é isso que você tem que entregar para mim? Ele, Eu falei, então eu não acredito mais. Boa sorte, você está demitido. E traz o Leonardo Jardim, que fez um baita trabalho no Cruzeiro. Eu acho que é muito disso. O Diniz não abre mão das suas convicções. Tudo bem. Agora, se elas não estão funcionando, cabe a quem está em cima também direcionar. O Vasco tem 3 vitórias nos últimos 14 jogos, tá? 3 vitórias nos últimos 14 jogos. Mas será